Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Quem for achando vai ficar de pé para a gente ler a palavra. Hoje é noite de ceia do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Só um minutinho, irmãos. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram 5.000 homens. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, traz espírito de revelação para nossas vidas. Fala conosco. Nos ensina a Tua santa palavra, Senhor. Na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pode tomar seu lugar. Queridos, a gente vê aqui uma belíssima história, né, um milagre do Senhor Jesus, da multiplicação de pães e de peixes, né? Quem, né, não deseja isso na sua vida? Quem não tem um desejo de, nesse momento, ter uma multiplicação na sua vida? Um milagre. E aqui a gente está falando da área financeira. Jesus fez um milagre aqui financeiro. Ele pegou 5 pães e 2 peixes, e ele alimentou 5.000 homens, né? E ainda tinha lá mulheres e crianças. Mas a nossa mente, que ela é apressada, ansiosa, e que queremos viver os milagres de qualquer forma, às vezes a gente não se atenta a princípios, a acontecimentos, né, também que teve aqui, que nos ensinam muitas coisas. E que, se a gente começar a ler aqui do começo e meditar, a gente vai ver que aconteceu aqui coisas importantíssimas, até que se acontecesse um milagre. Tá bom? Então, irmãos,
a gente vê aqui que no versículo 30, os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Eles voltaram de onde? De onde? Jesus tinha enviado os apóstolos de 2 em 2 para uma missão, para ir pregar o evangelho, para ensinar a palavra. E eles voltaram à presença de Jesus e começaram a relatar, a prestar contas da sua missão. Olha, mestre, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios, em algumas casas a gente não foi recebido, né? A gente foi expulso. E estavam contando. E no versículo 31, que eu acho esse versículo muito impactante, que mostra a sensibilidade de Deus para com a sua criação, para com seus filhos, né? Ele diz aqui: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Olha, eles não pediram para repousar. Eles chegaram e começaram a relatar ao mestre como tinha sido a sua missão. Mas o próprio Jesus olhou para eles e disseram, olha, e disse: vamos, venha repousar um pouco. Por que isso? Ele continua dizendo isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto os seres muitos que iam e que vinham. Olha, irmão, Jesus simplesmente olhou para os seus apóstolos, para os seus filhos e disse: vocês estão cansados. Vocês trabalharam muito. Vocês passaram agora por momentos desgastantes. Porque fazer a obra de Deus também é desgastante. E nós aqui temos uma missão em comum, que se chama família. Nós temos filhos. Nós temos um lar para administrar. Está dando microfonia? Não? Então, queridos, a nossa caminhada aqui nessa terra, está dando microfonia, tá? Tá? Ah, não? Estou sentindo aqui. Então, irmãos, nós temos uma caminhada nessa terra, onde nós vencemos às vezes, onde nós perdemos, onde nós temos que aconselhar pessoas, às vezes temos que ser aconselhados, onde nós às vezes discutimos, às vezes nós passamos por momentos constrangedores, passamos por momentos de dívida, de crise financeira, passamos por momentos de perdas na família, às vezes perdemos familiares, morte, né? Doença, enfermidade. Tudo isso, irmãos, vai nos desgastando. E às vezes nós até pensamos que Deus não está se compadecendo de nós. Mas o Senhor deixou a sua palavra escrita para nos instruir. O grande problema, irmãos, é que a gente não consegue mais repousar. Nós estamos sempre ocupados. E em 90% dos casos, ocupados pensando no futuro, de como vai ser o futuro. E isso, irmãos, nos desgasta muito. É bem normal que, eu não sei se a igreja toda tem percebido, nós estamos vivendo um momento muito conflitante da nossa nação. E eu não sei se todos têm percebido, mas se os crentes estiverem realmente tendo uma vida com Deus, uma sensibilidade espiritual, você vai perceber que nesse momento da nossa história, a gente tem sentido um peso sobre as nossas vidas. A gente tem sentido um travamento, e isso é geral. Muitas pessoas têm conversado comigo e têm me relatado que nos seus negócios as coisas não estão indo bem, que tem tudo para dar certo, mas não dá, que faz tudo, mas está dando errado. Pessoas têm tido prejuízos financeiros, pessoas têm me relatado brigas nas suas casas, discussões acirradas, crentes que estão intrigados uns com os outros, brigando uns com os outros. Isso, irmãos, é espiritual. Nós, embora muitos, olha, presta atenção, tem gente que está tão desgastada e com a mente tão cauterizada, que se você chegar para ela falar de política, ela vai brigar com você, ela vai te xingar, ela vai se intrigar com você, porque a pessoa não quer analisar o momento dela, está cansada, ela está com a sua mente dominada. Mas, irmãos, é necessário que nós, nesse momento, possamos olhar para os montes,
porque é de lá que a Bíblia diz que vem o nosso socorro. Tem momento que nós não vamos sentir nada. Pelo contrário, tem momento que nós só vamos sentir o frio, do pavor, do medo, da assombração. Tem momentos que nós só vamos escutar o barulho silencioso, muitas das vezes, do medo, porque estamos atravessando o vale da sombra da morte. E isso é bíblico. Nós, nesse momento, espiritualmente falando, aqui no Brasil, estamos atravessando a beira do vale da sombra da morte. Deus tem permitido pessoas passarem por uma crise emocional, por uma crise espiritual, por uma crise financeira, simplesmente porque a igreja do Senhor, nesse momento, se apoia em um dado de pesquisa que diz que nós brasileiros somos em mais de 80% de cristãos, e nós até nos gabamos disso. Parece que já ganhamos 80% da nação para Jesus. Só que Deus, irmãos, Ele não deixa a mentira prevalecer. A Bíblia diz que Ele é o justo juiz, e Ele permite situações chegar na nossa nação, para confrontar a igreja, para mostrar realmente quem é igreja, ou quem está entendendo o que é igreja. Porque igreja, irmãos, não é um clube. Igreja, irmãos, não é um lugar que a gente sai de casa para ir cumprir simplesmente um dever religioso. Igreja não é um local da gente ir lá se amostrar, investir dinheiro para ter um púlpito, se vestir bem, falar bonito, para aparecer na internet, para aparecer para as pessoas que estão ouvindo, para receber aplausos das pessoas. Isso não é igreja. Igreja deveria ser o local que os cristãos saem de suas casas e vão para lá, para adorar aquele que vive. Mas a gente tem visto que os cristãos têm visto a igreja, que claro que na sua totalidade, isso não é totalmente, não é errado. Claro que tem momentos e momentos na nossa vida, mas isso não pode ser uma via de regra, que toda vez você sai da sua casa morto para a igreja, desanimado para a igreja, aí para a igreja desanimado, parece que está indo para um velório, está indo para lá para receber uma palavra, para ver se você levanta do pó, se levanta da lama. Isso pode acontecer em algum momento de nossa vida, mas isso não pode ser algo rotineiro em nossas vidas. Porque o evangelho, irmão, não veio para nos dar dinheiro. O evangelho não veio para nos dar um carro. O evangelho veio para nos tirar do caminho do inferno, da condenação, e nos colocar na rota do céu. E isso deveria ser um motivo de alegria para a igreja. Perdemos o rumo, perdemos o sentido da nossa fé. A nossa fé, irmãos, quando você olha para a igreja primitiva, ela foi defendida com sangue, ela foi defendida com a vida de Jesus naquela cruz, ela foi defendida, irmão, quando Jesus abriu mão da sua divindade, e desceu para essa rede de esgoto que se chama planeta Terra. Um Deus santo, puro, irrepreensível, desce para a lama, para resgatar a criação que tinha pecado em Adão. Isso é evangelho. O evangelho, irmão, é Jesus descer do céu, e Ele começar a nos ensinar. Só que nós já escutamos muitas pregações do nível de conquistas, pregações almáticas, que nos levaram, irmãos, a uma depravação espiritual, me perdoe pela expressão. Jesus chegou para aqueles fariseus e disse: vocês
como um mosquito, mas engole um camelo. Eu vejo isso acontecendo agora, irmãos. Eu, nesse momento da história, eu me sinto decepcionado comigo mesmo e com a igreja. Que é uma coisa só, somos a igreja. Porque o nosso Jesus morreu na cruz para que acontecesse o que tinha sido profetizado pelos profetas, que ele ia escrever a sua lei em nosso coração, para que nós obedecêssemos a Deus, aos seus mandamentos. Certa vez um profeta, se eu não me engano, Isaías profetizou dizendo: olha, o jumento conhece o seu dono, reconhece a voz do seu dono, mas o meu povo Israel não me conhece, não me obedece. Em algum momento a gente se perdeu na missão. Precisamos de muitas coisas para trazer algo que aqueles que são cristãos já têm em suas vidas, que é a alegria. Porque a nossa alegria, irmão, não é coisas. A nossa alegria é uma pessoa. Quem ama, irmão, não se importa se o outro tem dinheiro. Quem ama não se importa se o outro é rico ou pobre. Quem é casado aqui há muitos anos sabe disso. Tem dias que é maravilhoso estar com o nosso cônjuge. É uma alegria, é um prazer, é um amor. Mas tem dias que é terrível estar do lado do nosso cônjuge. Mas por um princípio, nós suportamos. E eu vejo um momento da história em que os irmãos de esquerda não entendem o que está na sua mão direita. A sua mão direita não sabe o que faz a sua mão esquerda. Eu não sei, irmãos. Eu acho que eu estou ficando maluco. Porque é uma coisa tão nítida. Esses dias eu vi o pastor Paulo Canuto dando um depoimento, e eu fui impactado. Ele disse: olha, irmãos, ele é um senhor já, um grande homem de Deus, eu acho que ele deve ter uns, se não tiver 70 anos da perto, a mão dele já treme assim, um grande homem de Deus. Tive o prazer de ver ele esses dias, eu não conhecia, assim, pela internet. E ele disse: olha, esse momento da história, a igreja, ela está com a sua mente travada. O diabo, ele já está se manifestando, porque esses sinais estão mostrando como vai agir o anticristo. E você não bata no peito e não diga para mim que você não vai ser enganado pelo anticristo, não. Cuidado com o que você fala. Porque eu vejo muitos crentes hoje enganados e sendo enganados, porque um cidadão se levanta e promete que vai dar carne para ele. Você imagine só, irmãos, quando se levantar um anticristo, que a Bíblia diz que ele vai fazer milagres. Eu fico imaginando essa crentaiada aí que gosta de milagre, que só corre atrás de revelação e de milagre. Quando disseram: olha, tem um homem ali de Deus, que está curando os aleijados, curando os cegos, vão correr para lá, irmãos. As igrejas sérias irão se esvaziar. Por quê? Porque a igreja não está tendo como base a palavra de Deus, mas está tendo como base as suas emoções. E isso é triste. Quando eu percebo, irmãos, eu estou falando de mim aqui, ó. Quando eu percebo que eu estou sendo dirigido pelas minhas emoções, eu vou pedir perdão a Ele. Vamos trocar. Eu vou para a presença de Deus pedir perdão a Ele. Eu não quero ser dirigido pelas emoções. A Bíblia não diz para mim ser dirigido pelas emoções. A Bíblia diz, irmão, que a minha vida tem que estar firme na rocha. Eu não consigo, irmão. O meu Jesus, ele ia para os bar, pregava para os bêbados, mas ele não era um bêbado.
Ele ia nos prostíbulos, pregavam para as prostitutas, mas ele não se agarrava com as prostitutas. Ele nunca concordou com a prostituição. Ele pregava para os ladrões, mas ele nunca aprovou o roubo. Quando um dia chegaram para ele, para cobrar um imposto, ele disse: Pedro, vai lá no mar, lança um anzol, o primeiro peixe que tu pegar, abre a boca dele, vai ter lá 2 moedas. Vai lá e paga o meu imposto e o teu. Cumpria com as leis, não aprovava o roubo. E nós fomos enganados, irmãos, vocês precisam despertar. Eu fui enganado. Eu fui enganado. Eu fui enganado. Eu pensava que sabia de alguma coisa. Mas quando eu fui confrontar esse conhecimento com as minhas atitudes, eu descobri que eu não sabia de nada. Eu não conseguia transformar aquilo que eu conhecia em ações. Eu sabia que orar é bom, mas eu não conseguia orar. Eu sabia que ler a palavra de Deus é bom, mas eu não conseguia ler a palavra de Deus. Eu sabia que jejuar é bom, é espiritual, mas eu não conseguia jejuar. Isso é triste, mostra que nós estamos presos, isso é espiritual. E nós estamos passando por um momento tenebroso da nossa nação. Tenebroso. E eu digo mais para vocês, eu como pastor de vocês, eu preciso vos alertar. Estamos diante daquela passagem que Deus chega para o povo e diz assim: existe 2 caminhos para vocês, um caminho de vida e o caminho de morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Eu vos aconselho, Deus falando lá na palavra, escolha o caminho da bênção, escolha o caminho da vida para que vocês vivam. Estamos agora, irmão, estamos agora diante de uma grande decisão. Olha, eu nunca vi na história, eu tenho 13 anos de fé, 13. Eu nunca vi 2 igrejas unidas, que se chama Igreja Católica e Igreja Evangélica. Eu, particularmente, tem alguns irmãos que não concordam, eu vou respeito. Tem alguns hinos da Igreja Católica que eu gosto muito. Alguns hinos do Padre Zezinho, que eu gosto muito. Tenho o maior respeito à minha avó, uma pessoa muito católica, me ensinou muita coisa, uma pessoa muito correta, direita. Tive o prazer de pregar para ela no final da sua vida, ela aceitou a Jesus, foi para o céu. Conheço pessoas católicas corretíssimas, como está até me lembrando desse dia, a dona Lindalva, a mãe da dona Célia, a dona Bibia, pessoas católicas, que são católicas mesmo, mas eu nunca vi católico unido com evangélico. Nunca vi. Mas sabe qual é a estratégia que Deus usa para unir? Eu vou lhe dizer qual a estratégia. 2 irmãos são desunidos. Aqui não tem isso. Digamos que tem uma família aqui, seu Lucas, na minha casa nunca aconteceu isso de eu sair na tapa com meus irmãos, nunca. Lá em casa era só paz e amor lá em casa. Aqui com lá um oi inchado, uma coisa, mas era besteira, era por causa das rosas, das flores, alergia. Teve tempo de eu estar intrigado com a minha irmã, ou com meu irmão, de repente eu vinha, e nós saímos no bufete mesmo, eu vou te matar, filho, não sei de quem, e ele, tu, filho, não sei de onde, esculambando a mesma mãe, e nós se intrigava, aquele ódio. De repente, eu vinha andando, quando eu ia olhar, tinha alguém batendo no meu irmão, eu corria para cima, irmão, para defender. Eu podia bater e matar ele, os outros de fora não. Sabe o que é isso? Sangue. O que é que Deus trouxe de informação para o Brasil, para unir a igreja do Brasil? Eu vou lhe dizer. Lá na Nicarágua, padres e freiras estão sendo presos, expulsos das igrejas. Expulso. E eu vi esses dias o padre, se eu não me engano, Fábio de Mello, que eu não gravo o nome, não sou bom de memória, falando sobre isso, pedindo à igreja que orasse, que rezasse, pelos padres e as freiras, lá da Nicarágua. Sabe quantos presidentes se posicionaram contra isso? Eu só vi um, o do Brasil. Abriu as portas do Brasil para receber esses padres e freiras. Sabe por que os outros não recebem? Eu vou lhe dizer. Você pensa que a eleição do Brasil está resumida só ao Brasil? É não, irmão. É uma ordem mundial.
essas campanhas que tem para presidente, os caras investem mais de 100 milhões de reais só na campanha. E o presidente ganha um salário de 30 e poucos mil, irmão. Compensa, pelo amor de Deus. Não precisa ser um grande empreendedor, um Einstein, para entender isso. Como é que eu vou investir mais de 100 milhões em uma campanha para conseguir um cargo que eu vou ganhar 30 e poucos mil reais? Tu que trabalha comprando e vendendo, tu ia fazer isso? Tu ia comprar 100 milhões de ovo para ganhar 37 mil de lucro? De lucro não, de salário. Não ganha. Não é, isso é coisa de doido. Já vendi leite, já vendi ovo, já vendi. Tanta coisa, irmão. Mas toda vida que eu ia comprar, eu ia lá. Quanto é? 100. Eu vendo aqui por 120 e ganho 20%. Mas quanto é? 1.000. Eu vendo por 200 reais. Tá bom. Pelo amor de Deus. Quem vai fazer isso? É porque existe um movimento mundial preparando o terreno para um anticristo. Para um anticristo. Já tem notícias que um grupo de judeus milionários estão se juntando para investir na construção do terceiro templo lá em Israel. Isso é momento, está acontecendo agora. Você vê na Globo? Não vê. Não vê. Porque o inimigo não quer que você tenha essa informação para a igreja ficar dormindo. Jesus está perto de voltar, irmãos. Jesus está perto de voltar. E o diabo tem levantado os seus na nossa nação. Há pouco tempo a gente viu aí no carnaval uma peça lá de Jesus sendo destruído, derrotado pelo diabo. Irmão, vai lá, manda eles ir lá e fazer uma peça dessa com o islamismo. Vai, para ver se eles não fuzilam eles lá na hora. É só os cristãos que são bobaião. Não, irmão, porque a Bíblia diz que se bater no lado do rosto, tem que dar o outro. Que conversa, irmão? Não é isso que Jesus quis dizer. Como é que os apóstolos foram decapitados, cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, queimado vivo? O apóstolo João foi jogado dentro de uma panela gigante de óleo fervente e não negou a Jesus. Por quê? A nossa fé, ela tem que ser defendida. A nossa fé não pode ser uma fé que na igreja eu sou lá, mas quando eu chego em casa, eu tô, como é que eu posso dizer? Eu estou concordando com as coisas erradas. Você tem que ter um posicionamento. Muitas pessoas, irmão, têm vários defeitos, mas é muito. E muitos se afastaram de mim, porque eu me posiciono. E eu não quero saber se é minha família, se é minha mulher, se é eu, se é meu filho, não. Que Deus me dê graça para isso. Eu tenho família, irmão, que está preso. Eu tenho pessoas que eu oro para que ele seja solto. Mas já chegaram na minha casa para defender essa pessoa. Eu disse, olha, vocês têm que levantar a mão para o céu. Ele está preso porque fez coisa errada. Pelo amor de Deus, é difícil de entender, porque é nosso sangue, porque é nossa família, nós vamos apoiar o que está errado, não. Se eu estou errado, eu estou errado. E o Evangelho dá a oportunidade do arrependimento, para que eu possa dizer, Senhor, que nem Davi eu pequei contra Ti, somente contra Ti eu pequei, e ter o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Mas enquanto essa política dominar nossa mente, não viver sofrendo, irmão. Não adianta chamar o profeta para orar na tua casa. Não adianta chamar o pastor para fazer campanha de oração. Não adianta mudar de casa. Não adianta mudar de igreja. O que nós temos que mudar é de mentalidade. Romanos capítulo 12. E não vos conformeis com este século. O que é se conformar com o século? Concordar. Eu tenho alguma coisa contra o homossexual? Não tenho. Não tenho nenhum inimigo. Eu não discuto com o homossexual porque ele é homossexual. Não, eu respeito. Quer ser homossexual? Vai ser. Eu tenho uma irmã que ela é lésbica. E nós nos damos muito bem. Agora, outra coisa
é botar na minha cabeça que a minha filha tem que ser, que o meu filho tem que ser, principalmente se for criança. Uma coisa, irmão, é você ser o que você quiser ser, mas querer que os outros sejam, não é assim. E a gente, irmão, só desperta quando acontece com a gente. A gente precisa despertar antes. Os nossos pais vizinhos, é porque, irmãos, assim, sinceridade. Se eu não conhecesse a graça de Deus, se eu não conhecesse a graça de Deus, eu desistia. Se eu não conhecesse o Deus dessa palavra, eu desistia, eu desligava o microfone, eu fechava essa igreja, eu ia para minha casa. Sabe por quê, irmão? Porque Deus faz tanto por a gente, e a gente não entende. Eu só não desisto porque eu sei que Deus tem misericórdia da minha vida, porque Ele tem paciência comigo, eu errando e Ele ministrando para me acertar. Senão eu desisti. Eu estou falando de mim. Talvez alguns aqui pensavam, né, que eu ia dizer que eu ia desistir por causa do erro de vocês, né, seu bonitinho. Não, se faça de vítima não, nós estamos juntos no mesmo barco. Mas eu fico triste, irmão, que você está pastoreando pessoas, você visita pessoas que estão lá mortas emocionalmente, espiritualmente, e vai votar em um infeliz que diz que vai apoiar, vai aprovar o casamento homossexual entre dois homens ou duas mulheres, e se o pastor não quiser casar, ele vai ser preso. E eu quero lhe dar uma notícia de antemão: eu não vou casar. E eu quero pedir outro favor para você: se você votar nele, e você um dia souber que eu fui preso por causa disso, não ore por mim, porque eu vou estar lá por culpa sua também. Pelo amor de Deus, nem orar, ore por mim, e nem vá me visitar para deixar numa tapioca, porque se eu posso evitar o mal, eu vou evitar. Como é que eu armo uma arapuca para a menina que cair, depois eu vou lá agita? Conversa, rapaz. Pelo amor de Deus, vamos despertar. Não, mas eu não sou católico, mas eu estou vendo padres e freiras sendo expulsa. A primeira dama estava pregando aqui numa igreja, deram um tiro na igreja, pelo amor de Deus, irmão. Vocês não vão acreditar quando acontecer aqui? Aí nós vamos acreditar que é o diabo mesmo que está se levantando. Quando vocês veem aqui, estão dois policiais aqui, pastor, nós temos uma denúncia contra o senhor. Porque vocês pensam que vai ser como? Vai ser um casal chegar aqui e querer matar? Não, eles vão chegar, aí vai sentar, aí a pregação da palavra, a pessoa aí eu vou fazer o apelo para aceitar Jesus. Aí vai vir, aceita Jesus. Vão cumprir todo o protocolo da igreja, se torna membro. Diante da lei, o pastor tem que casar. Hoje não. Diante da lei, o que rege a igreja é isso aqui, é a palavra. Quando for criado isso aí, que já está sendo criado na China, já foi criado lá na China, olha, se tu pegar o teu celular, que nem vocês fazem todo dia aí, né? Teu WhatsAppzinho aqui, vou mandar uma mensagem bíblica para o irmão ali, tu botar, então meu Facebook, eu vou botar uma mensagem bíblica. Você é preso, neném. Não pode. Tudo que você vai fazer lá, você só pode fazer se o governo concordar. Esses dias, veio um casal me visitar aqui, visitar eu não, né? Visitar a igreja. E o cara me falou uma história de um pastor. E eu fiquei escandalizado. Eu fiquei escandalizado com o que ele falou desse pastor. Ele disse para mim que o pastor tinha dito que quem votasse no PT não podia mais se congregar na igreja dele. E eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu nunca recebo o boato quando ele chega. Eu recebo ele e vou analisar e vou esperar. E aquilo ficou aqui, irmão, na minha mente, me incomodando. Porque eu conheço ele assim, da mídia, né? E eu participo de um grupo aqui de empresários, de repente caiu o áudio desse pastor. E eu vi o posicionamento dele. Rapaz, como é que pode? O cara é crente. E vai difamar um pastor, dizer que um pastor falou uma coisa sem ter falado. Eu peguei e mandei o áudio para essa pessoa. Mandei o áudio para ele. Eu disse: meu filho, você veio aqui no culto da minha igreja. Você é crente. E você veio aqui dizer que esse pastor tinha falado. Está aqui o posicionamento do pastor, totalmente contrário ao que você falou.
E eu digo mais para você, eu concordo com tudo que esse pastor falou, tudo. E a pessoa fez a defesa dele lá, e me disse uma coisa: a minha mulher não queria ir para a tua igreja, porque por causa do teu posicionamento político. Vocês me conhecem. Vocês vêem muito atrás de crente nas outras igrejas aqui, não vê? Vocês vêem. Tem gente aqui que, pronto, há 10 anos era da minha igreja, saiu. Graças a Deus. Pergunte a ela depois que ela saiu, se eu fui na casa dela, convidar ela para vir aqui. Não é orgulho, não. É porque ela está em uma igreja, ela está se congregando lá, ela tem um pastor lá. É claro que ela é muito bem-vinda de vir na minha igreja. Mas eu não fui levantado por Deus para ganhar crente de outra igreja. Eu fui levantado por Deus para ganhar os perdidos. E eu disse para ele: meu filho, diante de Deus, com muito amor e carinho, se você ou qualquer pessoa que é crente não quiser vir para a minha igreja por causa do meu posicionamento político, cara, tranquilo, não me sobe nem me desce, pode ir para a sua igreja, se congregue lá, não precisa vir, porque a pessoa toma um partido, se acha tão importante. Se eu não for para aquela igreja vai quebrar. A minha opinião é essa. Eu disse: olha, eu sou pastor, mas eu sou um cidadão. Eu tenho direito a uma opinião. Eu tenho direito a um posicionamento. Como cada um aqui tem o seu direito de um posicionamento. O meu dever aqui é pregar a palavra. É falar o que eu entendo da palavra. E quantas vezes eu visitei você e levei o que eu entendo da palavra, e isso salvou a tua vida, salvou o teu casamento, salvou as tuas finanças. E agora eu estou falando para você o que eu entendo desse momento político através da palavra, e cabe a você dar crédito ou não, porque das outras vezes só funcionou porque você deu crédito. Mas estamos em um momento tenebroso. Tenebroso. Precisamos jejuar, orar, buscar a Deus, para que o Senhor, Ele nos dê um entendimento. E eu vi o pastor Paulo Campos dizendo: olha, irmão, existe um grande risco da esquerda ganhar, existe, ele falando, mas olha, está acontecendo uma coisa aqui no Brasil, importantíssima. Aí o cara falou: o que é, pastor? É que a igreja está sendo movida por jejum e oração. E ninguém segura uma igreja que está sendo movida por jejum e oração. Não tem inferno que suporte, não tem demônio que aguente. E ele disse: olha, e debaixo desse jejum e oração, os céus, eles vão intervir na mente das pessoas, e vai mudar a mentalidade das pessoas, e o Brasil não vai se tornar um país comunista, um país que odeia a igreja, um país que chama Jesus de gay, um país que quer enganar os pobres, um país, irmão, que quer prender padres e pastores. Não, porque ai dessa terra, se acabar os padres e pastores, porque muito político, todas as eleições se levanta, vamos ajudar quem usa droga, vamos dar educação, mas quando o cara está lá drogado no meio da favela, quem visita é o pastor. Quando o casamento está se acabando, quem visita não é o prefeito, não é o pastor que visita. Se a igreja entendesse isso, orava mais pelos pastores, porque os pastores só não são reconhecidos quando eles expressam opinião, ou eles são muito reconhecidos quando eles erram. Quando eles erram, muitos se levantam para jogar pedra, mas quando ele acerta, ninguém aplaude. Mas isso não nos abate, porque nós servimos ao Senhor. Então, se a igreja entendesse isso, irmão, você se juntava em oração, você abria um jejum, você abria a sua mente, porque, irmãos, a Bíblia diz que a igreja, ela é o sal da terra, mas se ela perder o sabor, ela não serve para mais nada, a não ser para ser lançada fora e pisada pelos homens. É triste ver, irmãos, que nos nossos países vizinhos, que já foram muito prósperos, e depois que a esquerda assumiu, estão comendo carne de gato. Eu não estou vivendo um momento de êxtase financeiro, não estou. Não tem problema nenhum dizer para a igreja me conhece, sabe como estou aqui para pedir.
Se você, depois do culto, vai lá no meu carro, novo, zerado da bodega, na cheira novo. Aí você vai ver lá atrás, do vidro traseiro dele, tem lá a placa, vende. Você acha que estou vendendo por quê? Vai me comprar um mais novo? Vai me comprar um melhor? Não, irmão, para pagar a conta. Mas eu te digo, isso é só um sinal. Que se a gente agora tomar a decisão errada, a gente pode perder tudo, irmãos. Aí a gente pode viver uma miséria. Mas, queridos, voltando para cá. O ventilador aqui é maravilhoso, viu? Mas também... Então, irmãos, você precisa repousar nesse momento. Você precisa ir para o seu quarto. Abra um jejum. Nossa igreja está numa campanha de jejum, de 21 dias de jejum e oração. Abra um jejum. Peça ao Espírito Santo que te visite. Peça a Ele para abrir o seu entendimento. Peça a Ele para renovar suas forças. Porque Deus, Ele sabe quando nós estamos cansados. E Ele nos chama para repousar. Quem chamou os apóstolos foi Jesus. Não foi os apóstolos que chegou para Jesus e pediu para descansar. O próprio Jesus disse: ó, venha descansar. E eu acredito que nesses dias, Deus está chamando a sua igreja para descansar. Para descansar na sua presença. Para repousar na sua presença. Mas, irmãos, quando Jesus chamou os apóstolos para descansar, versículo 33 diz: muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé. De todas as cidades chegaram antes dele. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Irmão, você sabe como é uma ovelha que não tem pastor? Eu disse aqui nessa calçada, para duas pessoas, que são, um é um pastor e o outro é um membro. Eu disse: olha, eu sou muito preocupado com a gente. Muito preocupado que está se levantando uma nova geração que não quer ser pastoreada. Fala mal de igreja, fala, crente, estou falando de crente, não estou falando de gente do mundo, não. Se falar de pastor para a pessoa se treme todinha. Vai para a igreja, mas não concorda com a doutrina da igreja. Toda pessoa que chega aqui, irmãos, eu dou essa oportunidade para ela. Irmãos, o que você acha da doutrina? Que às vezes tem igreja que a pessoa vai e a pessoa tem medo de sair porque o pastor vai amaldiçoar a pessoa. Aqui não. Quem fica aqui é por amor, por alegria, porque Deus está falando, Deus está fazendo a obra. Mas eu dou oportunidade para a pessoa falar para mim: não, pastor, não concordo com a doutrina, eu vou para outra igreja. Amém. Eu não queria que você saísse, mas eu preciso procurar a felicidade da pessoa. Tem gente que só vai se converter na Assembleia de Deus, tem outros que é só na Batista, tem outros que é aqui na Deus Proverá, tem outros que é na Universal, e assim por diante. Então a gente tem que ter essa mentalidade aberta. Mas existem muitas ovelhas que estão na igreja, mas não tem pastor, porque não respeitam a doutrina. Não respeitam a doutrina. Não respeitam, irmãos. E isso, irmãos, deixa você que é ovelha desprotegido. Isso é um perigo. A gente precisa, irmãos, ser pastoreado. Som está repreendido em nome de Jesus.
Então, queridos, e a gente chega aqui no momento do milagre. Muitas das vezes, a gente acredita que entra em uma crise da noite por dia, mas não é. Não é. É uma repetição de maus hábitos, que a gente precisa permitir ser corrigido pela palavra de Deus. Olha só, irmãos, os discípulos de Jesus estavam diante aqui de um momento muito difícil, de um problemão. Olha, 35, como já era tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é bastante tarde, mande essas pessoas embora, para que indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Quando eles falaram isso aqui, eles falaram num sentido de ironia. Mas veja bem o problema de estar cansado. Os caras tinham voltado de uma missão, tinham curado os enfermos, tinham expulsado os demônios, pessoas tinham aceitado a Jesus, e naquele momento eles estavam com dificuldade de acreditar que Jesus poderia alimentar aquelas pessoas. E eles dizem: iremos comprar 200 denários, 200 denários aqui, irmão, não é muita mixaria não, viu? 200 denários é o equivalente a 200 dias de trabalho, 200 diárias. E eles perguntam, aí Jesus lhe disse: quantos pães você tem? Trate de descobrir. Olha, irmão, quer sair da crise? Quer sair do problema? Você tem que descobrir o que você tem. Porque o pior momento da crise é quando você só se concentra naquilo que você não tem. É uma estratégia satânica para te levar somente a olhar para aquelas coisas que te desmotiva, que te bota para baixo. Não, irmão, hoje eu moro de aluguel. Não é a maneira certa de olhar. Você tem que dizer assim: olha, hoje eu moro de aluguel, mas louvado seja Deus, que todo mês Ele me dá condições e eu tenho pago o meu aluguel. Nós temos que aprender a olhar para as coisas direito. Então você tem que ir para a sua vida e ver o que você tem. E ele disse mais: trate de descobrir. Ninguém vai fazer isso por você. Não, pastor, lá em casa nós estamos em uma crise financeira terrível. Terrível. Trate de descobrir o que você tem. Quais os recursos que você tem? Quais as ferramentas que você tem? Quais as habilidades que você tem que pode te tirar dessa crise? Porque Deus, Ele não é injusto, Ele capacita a todos. Nós só temos que descobrir, é a nossa tarefa, buscar a Deus. Senhor, me mostra o que eu tenho aqui, qual a atitude que eu tenho que tomar, qual o posicionamento que eu tenho que tomar, o que eu preciso fazer. Eu preciso orar mais, eu preciso jejuar, eu preciso ler mais, eu preciso ser mais responsável, eu preciso melhorar como esposa, eu preciso melhorar. O que eu tenho, o que é que eu tenho? E Deus vai falar com você. Então você tem que parar. Aí eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus deu uma ordem. Então Jesus lhe ordenou que todos assentassem em grupos sobre a relva verde. Talvez você olhe para o que você tem hoje e diz: eu só tenho isso, eu só ganho isso, eu não tenho mais do que isso, o que eu tenho é muito pouco. 5 pães e 2 peixes, irmão, os historiadores, né, alguns afirmam que era o equivalente a alguém que estava lá, que estava com a marmita. Era o almoço de alguém que estava lá, de uma pessoa. E depois do discípulo veio tudo, só o que tinha, uma quentinha, para alimentar mais de 8.000 pessoas, se juntar homens, mulheres e crianças. Dá? Talvez você olhe hoje e diz: eu não tenho recurso suficiente para pagar todas essas dívidas. Eu não tenho capacidade suficiente para colocar meu casamento nos eixos. Eu não tenho pulso firme o suficiente para botar os meus filhos nos trilhos. Eu não tenho como reverter essa situação. O que eu tenho é muito pouco. Deus não está perguntando se o que você tem é muito ou pouco. Ele está perguntando o que você tem. Só isso Ele quer saber. O que você tem.
Se é finança, irmão, pega um caderno e uma caneta, faz as contas, anota o que entra e o que sai. Não, mas vai ser o sobrenatural. Deus vai enviar um anjo, ele vai pegar um caderno, uma caneta de ouro, irmão, e vai escrever lá o que eu estou devendo. Vai não, é você. Você precisa ter coragem. Pastor, pelo amor de Deus, pastor, a minha família está só misericórdia. Olha, um usa droga, o outro bebe, o outro está roubando, a outra está se prostituindo. Olha o que você tem. Se você está no meio dessa confusão, Deus vai te dar graça para você resolver esse problema. Deus vai te dar graça. O que Ele quer é que você veja o que você tem e que você se assente. Se assentar está falando de tu se aquietar, está falando de tu se organizar. Ele falou aqui, em grupos, sobre a relva verde. Ele foi específico. Tem momento que você tem que sair da correria. Olha, irmãos, a gente tem que parar de perder tempo. Tem pessoas que às vezes vêm só para nos sugar, vêm só para arrancar nossa alegria, nossas forças. Se fosse antes que esse irmão falou isso, irmão, que não queria vir para a minha igreja por causa do meu posicionamento político, eu ia ficar para baixo. Porque a Bíblia diz, irmão, que as verdadeiras ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e a seguem. Tranquilidade. As ovelhas que Deus separou para mim, ninguém arrebata. Elas vão reconhecer Deus na minha vida e da minha esposa e vai nos seguir. As que não for, vai seguir outro pastor e que Deus leve e abençoe. O que eu quero é que todos sejam abençoados, felizes. Mas eu também tenho o direito de ser abençoado e feliz. Então identifique o que está arrancando as tuas forças. Quando você entra na vibe, irmão, na vibe de você querer mudar as pessoas, botar as pessoas nas tuas costas e carregar elas, se prepare para se decepcionar. Se prepare, irmão, para se esgotar. Tudo você atrai para a sua vida. A pessoa bebeu, aí você fica, oh meu Deus, quem bebeu foi ela, a ressaca é para ela. Você fica triste. Tem que ficar triste aqui, nesse nível de Jesus. Isso aqui só quem consegue é Jesus. Jesus estava cansado, os apóstolos cansados, e ele diz, vamos para um lugar deserto para a gente repousar. Quando eles atravessam, a multidão tinha corrido e estava lá. Jesus ora, e a Bíblia diz que Jesus se compadeceu delas, porque para ele elas eram como ovelhas sem pastor. Se compadecer, só quem tem a capacidade é Jesus. Ser humano não tem. Ser humano tem pena. O bichinho está na... tem pena. Então, se eu quero ter esse sentimento no meu coração, só tem um jeito: me encher de Jesus. Quando eu estou cheio de Jesus, eu consigo me compadecer das pessoas, ao ponto de eu ajudar a pessoa. Preste atenção, olha aqui para mim, irmão, isso aqui é muito importante. Se você quiser ter qualidade de vida, aprenda esse princípio. Teve um tempo que eu quase morro. Quando eu sabia que um discípulo meu estava com um problema, irmão, eu só ficava para morrer. Minha pressão aumentava. Eu achava que isso era maravilhoso. Não é. Não é. Você tem que se entristecer ao ponto de te levar a ir buscar Deus por aquela pessoa. E lá dar uma ajuda. Ajudar alguém. Preste atenção. Ajudar alguém não é carregar a pessoa nas costas. Não é. Eu não posso de maneira nenhuma resolver os teus problemas. Você não pode resolver os meus problemas. Nós podemos equipar uns aos outros, com conselho, com intercessão, mas vai ter gente que vai rejeitar o teu conselho. Para. Você não veio para todos. Vai ter gente que vai respeitar a tua opinião, vai ter gente que não vai querer. Vai ter gente que acha que nessa igreja vai dizer, que igreja maravilhosa, que pregação poderosa, os irmãos daqui são gente fina, são calorosos, são amorosos.
Mas vai ter gente que vai chegar aqui e vai dizer que igreja fria aqui, e que esses irmãos são antipáticos, eu não vou ficar aqui não. Vai embora, irmão. Aí você vai se matar? Não. Cuidado, você tem que preservar a sua identidade. Aí tem gente que atrai, parece um imã maldito, que atrai tudo dos outros para si, aí fica para morrer, tem que tomar remédio. Não, irmão, eu aprendi com um homem de Deus chamado, estou aprendendo, com um homem de Deus chamado pastor Weibe, um homem que pastoreia aí centenas e centenas de igrejas, centenas de pastores e pastoras. E ele disse: olha, quando chega problema na minha igreja, o crente tem que ser igual esponja. Ele recebe e manda. A esponja não fica com líquido nela para sempre. Você molha ela, mas uma hora ela seca. Ele disse que conversa com Deus e disse: Senhor, está aqui a minha igreja. Os irmãos estão com problema. Tem gente doente, Senhor. Tem gente com problema financeiro. Tem pessoas que estão com casamento em crise. Senhor, não é meu problema, é do Senhor. Porque quando o Senhor resolve, eu dou a glória para o Senhor. Então, se eu dou a glória para o Senhor, eu também vou dar os problemas para o Senhor. É assim. Parece que ele está sendo... É a verdade. Só quem pode resolver é Deus. E tem gente que tu vai ter que deixar ir. Deixe ir. Tem pai e mãe que parece um povo cheio de braço, cada um agarrado com um filho. Não sai, os meus filhos não saem não. Deixa aqui os bichinhos, um mamãzão bem grandão, 30 e tantos anos, 40 anos, tudo dentro de casa. Não se acha capaz de fazer nada, de encher uma garrafa d'água, de varrer. Não, ali segura. Para com isso, rapaz. Você não criou filho para você, não. Nós temos que entender como pais que nós somos pessoas que geram cidadão. Você é um discipulador, uma discipuladora do seu filho. Pare com isso é meninice. Pois eu fiz festa quando a Bruna casou, por 2 motivos. Casou com um homem de Deus e foi embora da minha casa. 2 festas grandes, menos despesa, menos problema. O problema é com ele, que se vire, bem novinha. Ela está com 40 anos, irmão. Quando o Júlio casou, meu irmão, aleluia. Esses dias do meu menino aí ligou para mim: eu não estou mais aguentando o menino, não. Eu não vou mais criar ele mais, não. Rapaz, imediatamente eu liguei para ele: olha, acaba servindo quando tu te ajeita, tu respeita a tua avó e a tua mãe. Eu quero criar, quero mais nada. 17 anos, irmão. Formadamente. Você tem que ser sábio. Eu tenho um casamento. Aí eu vou não, mas para destruir meu casamento? Não. Eu vou ajudar ele dentro das condições que eu tenho. Eu chamo ele, sento com ele, aconselho ele, oro por ele. O decidir seguir é com ele. Se eu tomar um caminho errado, eu vou ficar muito triste, vou chorar. Mas o que a gente pode fazer? Então você precisa ter essa mentalidade. Aprender a liberar as pessoas no teu emocional. Tem mulher que anda desanimada porque está carregando o marido nas costas. Não, meu marido é isso. Sim, coloca diante de Deus e vive a tua vida, porque senão tu vai ficar pior do que ele. Tem marido que não carregando a mulher nas costas, quer mudar a mulher, você não consegue. Não consegue. Quer mudar os filhos? Não. Lá em casa, o meu tem 7 anos. 8, né? 8. Graças a Deus, mais um. Me perto dos 18. Eu raçoei com o casamento do meu, viu? Quer dizer para vocês, eu já oro. Senhor, que seja uma mulher de Deus. E que a unção seja tão grande. Que é o que, quando ele se conhecer, os olhos brilham, o coração dispare. E eles decidam se casar imediatamente. Pastor, não amo os filhos, não amo, por isso que eu oro desse jeito. Filho, meu irmão, é maravilhoso perto da gente, mas é mais maravilhoso ainda longe.
Porque a gente começa com a mulher da gente namorando. Aí como somos bobos, a gente faz arruma de menino. Aí não tem mais tempo para namorar. Aí nós vamos criar eles, educar eles, quando eles crescer. Só vamos ter a oportunidade de namorar quando eles casar. Principalmente quando tem 4. Acaba tá ali, cheio dos planos. Aí vai procurar, tem lá uma irmã de agarralho. Mamãe, não sei o quê. Vai dormir, menino. Aí quando está lá, a menina está aconselhando. Mamãe, não tem tempo mais. Volta, a pessoa se contando, é escondido. Eu preciso, mais tarde. Aí vai para o quarto, pisando. Aí estão lá fazendo, aí a mulher dá um... O gato se mexe lá no quintal, lá de embaixo. Acordou o menino, vai ver. Lá o cabo vestindo as roupas e saindo para ver. É desse jeito. Os filhos precisam entender essa realidade. Meu filho, vá dormir cedo. O papai e a mamãe precisam ter comunhão. Não fique até 11 horas, 12 horas. Porque os seus pais precisam estar bem para cuidar bem de vocês. Não tem aquele momento que teu pai lá, tua mãe está lá, ignorante contigo, que tu não entende por que é? Pois é. É porque eles estão precisando de espaço. Vão dormir cedo e durmam em silêncio. Tranca a porta e não se mexe para nada. E jamais, a não ser em um caso de incêndio, assalto, inundação, você vá lá no quarto deles à noite. Não vá. Eles estão em um mistério profundo. Não os visite nesse momento que você pode levar um grito, um chute, uma mão no pé do ouvido. Não vá. Então, irmãos, a gente precisa liberar. Jesus disse: assente-se, se aquieta, analisa, avalia. Eu estou quebrado. Quando chega bem aqui, o bicho para. Não pode chegar aqui, não. Eu estou quebrado, eu estou falido. Meu casamento está sem paixão, está sem amor. Eu estou assim, eu estou assado. Avalia, se senta, se acalma. Se acalma. Você vai ver que não é tão ruim quanto parece. Ou você vai ver que é pior do que o que parece. Mas uma coisa você vai entender. Quando você se aquietar, você vai perceber que você não está sozinho num barco. Existe um homem, como dizem nossos irmãos assembleanos, existe um homem de branco no nosso barco. E ele não é um fantasma, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele está junto com você, ele está junto comigo. Então não convém para a gente desistir, não convém desanimar, não convém tirar a nossa própria vida, não convém, irmão, olhar para trás mais, desistir. Não, olhar agora é fito na frente, porque ele está com a gente. E eu não vou ter tempo de falar, irmão, do milagre, porque é o momento mais perigoso do crente. Vou falar só um detalhezinho aqui para finalizar. Quando acontece o milagre, todo mundo com fome, no deserto. Aí aconteceu o milagre, encher a barriga. 2 princípios que eu quero falar para a igreja bem rapidinho. Por que o diabo quer colocar inveja no coração dos irmãos? Por um motivo, que ele não quer que você seja abençoado. Preste bem atenção que eu vou falar para você. Jesus chama os apóstolos e faz eles participar do milagre. Vão lá saber o que é que tem. Foram lá, 5 pães e 2 peixes, Senhor. Eles tiveram noção. Vamos lá. Agora vai acontecer um milagre. Vocês vão ser participantes desse milagre. Jesus vai lá, dá graças, ora, o que é que acontece? Uma multiplicação extraordinária. Escute bem. Vão agora lá e distribuem. Mas vocês se lembram de um detalhe? Os apóstolos também estavam com fome. Foi fácil para eles ver aquele milagre, um monte de pão e peixe. Aí pensaram o que logo? Comer. Aí o mestre, não, distribua. Eu quero primeiro usar vocês para fazer um milagre na vida deles. Eles obedeceram, com fome, cansado. Você lembra que eles estavam esgotados, que Jesus mesmo reconheceu? Mas Jesus botou eles para trabalhar. Sirva, vá lá. E eles foram cansados, servindo, está aqui o pão e o peixe, está aqui, vai. Quando acabou, agora é a nossa vez. Aí, tome peixe e pão, tome peixe. Então chegou o nosso milagre, aleluia. Agora vamos embora. Aí Jesus, não.
tem mais. A multidão, presta atenção, a multidão recebeu uma provisão momentânea. Jesus alimentou ela por aquele momento, mas os discípulos foram ordenados por Jesus: vão lá e junte o que sobrou. E a Bíblia diz que eles conseguiram juntar 12 cestos cheios. O milagre para a multidão foi momentâneo, foi para um momento. Para os discípulos foi para vários dias. Jesus faz milagre na vida de todo mundo, mas naqueles que são discípulos, naqueles que estão se quebrantando, fazendo a sua obra, servindo a Deus na chuva ou no sol, eles têm milagres maiores, milagres particulares. Então não paralisa porque você está com problema, não paralisa porque você está passando uma crise financeira. Às vezes Deus vai te usar a orar por alguém que está numa crise financeira, e Deus vai fazer um milagre lá poderoso na vida daquela pessoa, e talvez aquela pessoa não te dê nem um bombom, e tu sai de lá na crise. É que pode, rapaz, o que ele ganhou, ele podia me ajudar. Mas não pense dessa forma, porque o que tem para você é muito maior. Para quem é fiel, irmão, existe galardão muito maior, muito. Temos que ter essa percepção espiritual de quem é o nosso mestre. Ele trata de maneira especial aqueles que o trata de maneira especial. Mas, irmão, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Leia lá direito. Ele está separando dois grupos de pessoas, ricos e pobres. Ele está dizendo o quê? Olha, na minha igreja, tanto faz, pode ser rico ou pobre. É fiel, eu vou abençoar. É fiel, eu vou tocar. É fiel, eu vou curar. É fiel, eu vou salvar. É fiel, eu vou organizar a família. Eu vou restaurar o lar. É assim que Deus faz. Nesse caso, Ele faz acepção de pessoas. Em toda a história, Ele fez acepção de pessoas. Ele amou Jacó, rejeitou Esaú. Ele rejeitou Saul e escolheu Davi. Todo momento Deus está fazendo isso. Mas por que Deus faz isso? Porque Ele conhece o coração do homem. Ele sabe quem o rejeita. Ele sabe quem o ama. Ele olha para o nosso coração. Então é por isso, irmão, que você pode estar aqui hoje esbagaçado, sem força, passando talvez o maior momento mais ruim da sua vida. Talvez você não tenha uma boa notícia para me dar aqui hoje. Mas se você é discípulo, você não está só. E isso é muito bom saber. Talvez você saiu de casa hoje e estava precisando ouvir só isso. Você não está só. Eu amo quando eu tenho essa percepção de Deus. Quando eu sinto que mesmo eu estou na crise. Quando eu fico pensando às vezes em amigo que eu posso pedir uma ajuda e eu não tenho ninguém, porque todos estão quebrados. E eu sinto aquela sensação dentro de mim. Meu filho, você não está só. E eu acredito que Ele está dizendo isso para a igreja nessa noite. Você não está só. Jesus, Ele está contigo na festa, mas Ele também está contigo no velório. Ele ama ver o teu sorriso, mas também Ele ama enxugar as suas lágrimas. Ele está conosco. E é isso que nos separa da multidão. Não esteja junto com a multidão. Seja discípulo. Não desista. Seja fiel a Ele e a sua palavra. Amém? Diga amém, irmãos. Mesmo. Dê um aplauso ao seu Jesus, se você puder. Queria que você ficasse de pé. Se você saiu de casa hoje e talvez está chateado porque você escutou uma coisa que você não gostou, dê glória a Deus,
é sinal que Deus está nessa igreja. Porque um dos sinais que Deus está na igreja é quando nós não só ouvimos aquilo que a gente quer escutar. Amém? Hoje é noite de ceia do Senhor. Eu quero ler aqui uma passagem bem rápida. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança. Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muito fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Feche seus olhos. Primeira condição para tomar a ceia do Senhor é aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Se tiver alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus, levante sua mão, que eu vou orar por você. Vou ser bem breve, porque nosso horário está esticado. Amém. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Tu és bendito. Tu és santo, 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 santo. Nós queremos nessa noite nos derramar na Tua presença. Examine seu coração agora. Não aceite lixo no seu coração. Não aceite sentimentos ruins no seu coração. E se você cometeu pecado, confesse ao Senhor, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, Ele é um Deus perdoador. Ele santifica nossas vidas. E Ele é rico em misericórdia. Ele sempre está pronto para nos perdoar. Louvado seja Deus por isso. Nós queremos orar por esses elementos. Queremos santificar eles. Como simbolismo, Senhor, de uma ceia especial. A melhor de todas que nós vamos fazer lá no céu. Então santifica. Eu quero convidar os irmãos que vão cear a ficar de pé. E aqueles que não vão, podem se assentar. Poder servir a igreja. Fique em espírito de oração, de quebrantamento com o Senhor. É uma noite especial. É o culto mais importante da igreja. Que nós lembramos a morte do Senhor até que Ele venha. Porque a morte do Senhor para nós foi uma excelente notícia. Porque Ele morreu pelos nossos pecados. Ele levou os nossos pecados no madeiro. E isso, irmãos, é uma excelente notícia. Porque nós estamos indo para o inferno. E o nosso Senhor morreu por cada um de nós. Morreu em nosso lugar. Se fez maldito em nosso lugar. Porque pelas suas pisaduras
fomos sarados. Hoje é noite de Ele confirmar a sua aliança conosco. Hoje é noite de Ele dizer para a sua igreja: você não está só. Não temas, eu estou com você. Embora você não perceba, eu estou te sustentando com o meu braço poderoso, com a minha destra poderosa. Caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Aleluia. Irmãos, eu queria que os homens procurassem no mínimo 2 homens que estão com o cálice, trocassem o cálice com ele e dissessem assim: eu renovo a minha aliança contigo em Cristo Jesus. E as mulheres da mesma forma, troca o seu cálice, renova a sua aliança com a sua irmã em Cristo. Renove a sua aliança. Lembre o seu irmão que você tem uma aliança com ele de orar, uma aliança de sangue, uma aliança que não pode ser quebrada, é uma aliança inquebrável. Louvado e exaltado seja o nome de Deus. Santo Deus. Santo Deus. Irmãos, comamos todos juntos o pão. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aleluia. Foi ali pela fé que os meus olhos abriram, e agora galera sua cruz. Foi na cruz, hoje um dia eu vi meus pecados castigados. Comamos todos juntos o cálice, irmãos. Foi ali pela fé que os meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Que diante de ti se dobre todo o joelho. Nós, como a tua igreja, nós nos curvamos diante do Senhor e reconhecemos que somente o Senhor é Deus. Do pó nós viemos, para o pó nós voltaremos. Mas o importante é que a nossa alma não vai para o inferno, porque o Senhor morreu naquela cruz por nós. Nós nos curvamos diante do Senhor e reconhecemos que o Senhor tem sido bom para conosco, maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo em nós. Obrigado pelo teu temor no nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo teu poder que está em nós. O poder que quebra todo o jugo, o poder que quebra as correntes do pecado, o poder que restaura os lares, o poder que opera milagre de multiplicação. Obrigado por esse amor, por essa atenção. Obrigado porque nós não estamos só. Obrigado, Senhor, porque nós somos tão fracos.
Nós temos tanta debilidade, Senhor. Mas louvado seja Deus que o Senhor está em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem compaixão de nós, o Senhor se compadece de nós. Atrai todos aqueles que estão cansados nessa noite. Renova as suas forças, esse é o nosso clamor, Senhor, nessa noite. Renova as forças da tua igreja. Nos coloca, Senhor, de pé, porque nós estamos de joelho nessa noite, para que o Senhor dos exércitos coloque o teu exército de pé. Arma a tua igreja com a tua palavra, com a tua unção. Nós entramos em uma batalha espiritual nesse momento. Nós repreendemos todos os demônios que estão querendo destruir a família. Nós te ordenamos, Satanás, bate retirada. Larga esses lares, larga as famílias. Na autoridade que há no nome de Jesus. Espírito da droga, da contenda, da confusão, do engano, seja repreendido agora. Na autoridade que há no nome de Jesus. E que os céus estabeleçam o reino de Deus na tua casa. Que o reino de Deus seja estabelecido nas tuas emoções, nas tuas finanças, no teu caminhar, nos teus filhos. Os nossos filhos não vão se perder. Os nossos filhos não irão se prostituir. Nossos filhos não vão para bebida, para droga, porque nós temos uma aliança com o Senhor. Porque uns confiam em carros, outro em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. É o Senhor que está em nossas vidas. Portanto, demônios, batam em retirada agora, na autoridade do nome de Jesus. Solta, larga, solta as emoções, solta a mente agora. Espírito de incredulidade, larga agora em nome de Jesus. Espírito de prostituição, de mentira, solta. Nós te ordenamos em nome de Jesus. Declaramos libertação. Eu declaro os céus na sua casa. Eu declaro paz lá na tua casa em nome de Jesus. Eu declaro providência de Deus, salvação na tua casa. Que o Senhor unja a tua mente, unja a tua boca nessa noite. Que você seja a boca de Deus agora e profetize. Seja usado e ousado por Deus. Que o Espírito Santo desça sobre a igreja e capacite a igreja de maneira sobrenatural. Que essa igreja seja rica de dons espirituais. Santo, Santo Deus, nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos. Obrigado por esse culto, Senhor, por essa palavra, por esse momento de oração. Muito obrigado, porque nós não estamos só. O Senhor está conosco, Senhor. Muito obrigado. A igreja que crê, glorifica o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Irmãos, eu quero só dar uns avisos antes de dar a bênção apostólica. Sexta-feira à noite nós temos umas células, né? Mas a gente vai mudar a data, porque sexta-feira à noite a gente vai fazer uma vigília aqui na igreja, das 9 à meia-noite, certo? E sábado, nosso culto normal. E os líderes de célula entrem em contato com os anfitriões e remarca a sua célula para um dia antes de sexta-feira, para que não deixe de acontecer as células, certo? E que os irmãos também saibam que a gente está em oração e vamos refazer o nosso calendário. A gente vai ter mais programações na igreja, né? Que eu sei que nós estamos muito parados, a gente só tem um culto aqui na semana e as células nos lares. Mas os irmãos têm um pouquinho mais de paciência, que no mês de novembro, mais tardar, a gente vai ter novidades. Vamos ter mais eventos aqui na igreja, tá bom? Feche seus olhos, que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor te visite durante essa semana. Que o Senhor seja luz na tua mente. Que a palavra dele seja a luz para o teu caminhar. Que seja uma semana de capacitação, de paz, de equilíbrio. Uma semana de jejum e oração. Uma semana de visitação do Espírito Santo de Deus. Na tua casa, no teu coração. Que embora nós atravessemos uma crise, mas nós atravessamos com Jesus no barco. Temos a paz de Cristo. Então que o Senhor te abençoe. Que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você, hoje e eternamente. Quem crê diz amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Vamos ter aí, irmão, comes e bebes aí depois do culto.